Bem, doutor Francisco, primeiramente, doutor Francisco, eu queria aqui agradecer, né, por o senhor ter aceito. Eu sei que a vida do senhor não é uma correria grande, mas o senhor conseguiu um horário aí para poder apresentar para a gente aí a palestra que o senhor vai tratar agora, que o tema é detritos espaciais. Dizer ao senhor que o senhor seja bem-vindo ao Brazilian Space. Somos fãs do seu trabalho, eu e o Duda, e da sua boa vontade, da sua disponibilidade em colaborar com tudo que envolve o setor espacial no Brasil. Muito obrigado, doutor Francisco. Seja bem-vindo ao Brazilian Space, a nossa live especial de 15 anos. Rui, muito obrigado pelo convite. Duda, também é um prazer estar aqui contigo hoje. Aos espectadores, pessoal, muito obrigado também pela presença de todos vocês para estar assistindo e comemorando esse aniversário de 15 anos do Brazilian Space. Aqui é sempre um prazer estar conversando contigo, Rui. E como você sabe, já mencionei isso inclusive em vídeo, a sua atividade, a atividade do Brazilian Space, sem dúvidas acaba não só levando a informação para os brasileiros, popularizando o conhecimento em relação às atividades espaciais, mas também nos leva ao próximo momento da nossa história, né? Que é o nosso desenvolvimento enquanto nação, enquanto Spacefaring Nation, enquanto uma nação espacial em desenvolvimento. E sem esse conhecimento, sem essa troca de ideias, isso não seria possível, sem essa liberdade de imprensa que você sempre tem utilizado para mostrar tanto os acertos do governo, quanto os erros do governo, quanto os erros e acertos de cada administração, que muitas vezes não está ali tão próxima à questão governamental, porque aí nesse caso a gente pode estar falando, inclusive, de plano de Estado, não é? Inclusive, essa lógica que a gente tem sempre trazendo para poder informar o espectador. Então, é um prazer poder estar aqui contigo hoje. Prazer é nosso, doutor. E, assim, estamos um pouquinho atrasados, mas fique à vontade, atrasados, porque no nosso cronograma, o tempo a seguir ao seu é um tempo que a gente tinha reservado ao Brazilian Space para falar com nossos espectadores, um tempo, vamos dizer assim, sem um tema específico, de diálogo. Então, o senhor fique tranquilo para apresentar, viu? Que se precisar invadir um pouco o tempo, a gente invade, porque a gente já tinha previsto alguns atrasos, deixamos esses intervalos de temas livres para poder justamente fazer esse encontro do cronograma, se por um acaso atrasasse. Fique à vontade. Muito obrigado, Rui, sem problema. Eu creio que eu não vou ter essa necessidade. Eu começo falando com vocês, pessoal, aqui, para contextualizar a lógica dos detritos espaciais. Primeira coisa que todos precisam estar no mesmo ponto, né? Não é possível falar em direito espacial, não é possível falar em desenvolvimento de atividades espaciais sem nós imaginarmos que as atividades espaciais elas foram constituídas na época da Guerra Fria. E durante a Guerra Fria, claramente, nós tínhamos ali duas hegemonias, né, em termos de poder não só bélico, mas também de dominância geopolítica global. Os Estados Unidos e a extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nesse período pós-Segunda Guerra, o contexto em que nós estávamos inseridos era naturalmente um contexto beligerante, cujo maior risco era justamente o lançamento de uma arma nuclear que destruísse simplesmente a outra nação, destruísse efetivamente o mundo. A partir dessa primeira lógica, não é possível imaginar que o uso do espaço naquele momento ele fosse ter qualquer missão de paz, porque não era um contexto de paz. Não era um contexto que a gente podia minimamente imaginar que fosse se tratar de administrar, por exemplo, interesses comuns, porque nós tínhamos muito mais divergências comuns do que interesses comuns, certo? Dessa ótica, nós passamos para um próximo ponto. As tensões eram tão grandes e os medos eram tão grandes que a partir daí nós podemos desenvolver uma série de tratados, tá, que se iniciam, né, a partir do Tratado do Espaço e vão até o Tratado da Lua, que são os 5 grandes tratados de direito espacial, que vão envolver justamente questões relacionadas à paz e questões gerais sobre responsabilidade, astronautas,
né, relacionados ao direito espacial. Tudo bem. Dito tudo isso, aí nós conseguimos passar por um próximo ponto, que é: não dá para pensar espaço desassociado de militarização ou de uso militar do espaço, certo? Então, não adianta nós pensarmos que qualquer solução para resolver um problema que está no espaço não primeiro ficar travada no medo de que aquilo desenvolva ou gere um efeito em cadeia que tenha um risco militar. Enquanto vocês tiverem isso em mente, vai ser muito mais fácil nós conseguirmos entender a dimensão do problema. Maravilha. Na sequência, nós vamos para a seguinte situação. Sputnik 1 foi o primeiro satélite artificial lançado pelo ser humano e posto em órbita terrestre, né? A partir daí, nós começamos a desenvolver não só uma ideia mais clara do que seria o direito espacial, mas também entender uma lógica muito clara de que quebrávamos alguns paradigmas. Por exemplo, qual é o limite vertical de uso do solo? A partir daquele momento, quebramos uma máxima romana, tá, do cuius et solis, dividimos o espaço atmosférico do extra-atmosférico, entendemos que aquele satélite que está circulando no espaço extra-atmosférico, o espaço sideral, ele não está invadindo a soberania de nenhum espaço, de nenhum território. Então, isso é muito importante para questões jurídicas, né? E começamos a fazer uma série de lançamentos, pessoal. Mas aí eu pergunto para vocês, tínhamos empresas privadas naquele momento? Não. Era um momento em que o desenvolvimento ele tinha uma lógica militar, era uma lógica bélica, era uma lógica de desenvolvimento comunicacional, né? Então, nós tínhamos ali um desenvolvimento de algumas empresas de telecomunicação, que claramente iam pôr em vantagem a tua capacidade de doutrinar, de espalhar cultura, né? De gerar satélites que também... Essa foi a lógica de desenvolvimento por muitos anos das atividades espaciais. Década de 60, ali, 60, 70, 70, 80, né, 90, 2000, até nós conseguimos chegar no início de algumas primeiras empresas que começaram a fazer novos lançamentos. Agora, vejam bem uma coisa interessante. Nesse momento, nós tínhamos preocupações ambientais? Não. O direito ambiental ele não era importante nesse momento. Ele não era nem visualizado. Se nós formos considerar que o desenvolvimento do direito ambiental ele começa a surgir ali no final da década de 70 e no início da década de 80, não era sequer possível imaginar que o direito ambiental, que naquele momento estava voltado para as preocupações na Terra, por exemplo, para uma poluição transfronteiriça, ia chegar no espaço. Porque apesar do espaço ser uma nova fronteira, não era uma nova fronteira palpável, não era de conhecimento tão largo do público. Até porque os nossos cientistas não tinham uma preocupação do o que acontece lá fora. A lógica era, o espaço ele não é infinito. Se o espaço é infinito, eu posso jogar lá o quanto de coisa que eu quiser, que não vai dar problema nenhum. E por causa dessa lógica, nunca houve um problema, um pensamento inicial, pelo menos nos primeiros 20 anos de lançamento, em relação a detritos espaciais, tá? E aí vocês vão utilizar uma nomenclatura, tá? Aliás, eu vou utilizar uma nomenclatura que vocês conhecem como lixo espacial. Então, por que eu ia me preocupar com lixo espacial se o espaço é infinito? Por que eu ia ficar me preocupando com acúmulo, né, por exemplo, de pedaços de foguete, de veículo lançador, se esse espaço era infinito? Não tinha, de fato, um fundamento para isso, porque não era lógico para aquele momento histórico, não era racional se pensar nisso. O que acontece? Em 78, nós passamos a ter alguns artigos científicos, encabeçados principalmente por um cientista da NASA, que ele basicamente começou a criar, né, uma teoria relativa
ao que seria a colisão em massa, né, gerando um efeito dominó desses satélites que agora estavam orbitando a Terra. Antes de eu explicar o que seria essa síndrome de Kessler, tá? Que é o nome do engenheiro da NASA que desenvolveu essa teoria, né? Na verdade são dois, o De Palais e o Donald J. Kessler. É importante lembrar o seguinte: quando nós estamos falando de órbita terrestre, nós vamos falar de 3 órbitas terrestres centrais: a órbita baixa, tá? A órbita média e a órbita geoestacionária. A órbita baixa, ela vai estar localizada ali entre aproximadamente 145 a 200 quilômetros de altura. Então, sim, não é alto como vocês estão imaginando, não. 200 quilômetros para cima, nós já estamos dentro da órbita terrestre baixa. Inclusive, é mais ou menos nessa faixa que os satélites do Elon Musk estão concentrados, tá? Nessa distância, é necessário a gente ter a seguinte lógica: ainda temos uma força gravitacional da Terra muito forte, influindo sobre a órbita desses satélites. Então, ele naturalmente vai ter o quê? A atmosfera terrestre utilizando sua gravidade para atrair o satélite. Então, esse satélite ele precisa manter uma velocidade constante para que ele continue se mantendo em órbita. Se a força gravitacional, aos poucos, vai atraindo esse satélite, ele perde velocidade. Se ele perde velocidade, ele se aproxima da Terra. Se esse satélite ele aumenta a velocidade, ele se distancia da Terra. Quanto maior a distância da Terra, porém, inclusa ainda dentro do ciclo gravitacional da Terra, maior o tempo em que esse satélite poderá continuar orbitando a Terra sem precisar mudar, por exemplo, de velocidade, seja para aceleração ou seja para frear. Normalmente, a nossa órbita geoestacionária, você não tem prazo de validade de um satélite como esse. Então, é possível que o satélite localizado em órbita geoestacionária permaneça lá por 400 anos, 500 anos, 600 anos, sem decair ou sem ir para o Deep Space. Agora, os nossos satélites que estão localizados na órbita terrestre baixa, em cerca de 25 a 45 anos, eles tendem a decair naturalmente, pela perda da velocidade, e claro, se eles não tiverem combustível para poder continuar mantendo a sua aceleração. Dito isso, a gente vai para um próximo ponto. Se esse satélite ele retorna para a Terra, né, qual é a situação natural dele? A reentrada pode destruí-lo, ou a reentrada pode ser relativamente controlada, a fim de que esse satélite, ao retornar na Terra, não gere prejuízo, não gere dano, né, dentro da Terra. Isso sempre tem que estar calculado. Porém, o veículo lançador que lança o satélite, ele é um problema. Por quê? Você tem controle dele assim como você tem do satélite? Não. Porque ele é um veículo que acaba perdendo ali a sua capacidade de utilidade logo ao final, tá, de pôr esse satélite em órbita. Então, a nossa grande celeuma aqui vai ser sempre o que fazer com esses restos de foguete, o que fazer com esses detritos que estão sobrando depois dessa operação que coloca o satélite em órbita. E para isso foi desenvolvida uma série, por exemplo, de protocolos recentemente para poder diminuir a quantidade de detritos e também lidar, por exemplo, com esse post-launch, né, com esse pós-lançamento. O que acontece com ele, como é que é feita a reentrada, o material que ele é feito tendo uma capacidade de destruibilidade mais simplificada para evitar, inclusive, a manutenção desses detritos. Pois bem, entendido isso, a gente volta para uma outra questão. Esses satélites que estão posicionados na órbita terrestre baixa, tá? Eles têm se acumulado ao longo dos últimos anos de forma muito exponencial. Para vocês terem uma noção mais clara do que eu estou falando, tá? Eu vou dar aqui as estatísticas, tá? Da Agência Espacial Europeia. Atualmente, tá? Até 2023, até dezembro de 2023,
nós tivemos cerca de 6.500 lançamentos realizados, tá, para o espaço sideral, excluindo as falhas. O número de satélites que esses lançadores colocaram em órbita foi de 16.990 satélites. Desses 16.990, 11.500 ainda permanecem no espaço. Destes, 9.000 ainda estão em funcionamento. Porém, quando nós começamos a tratar de detritos, o que parecia que seria um número mais fácil, que é basicamente, olha, se estão funcionando 9.000 e nós colocamos 16.990 no espaço, é só fazer a subtração daqueles que estão funcionando para aqueles que já não estão funcionando mais, correto? Errado. Por quê? O detrito espacial, ele não é só aquele satélite que deixa de funcionar. São pequenas lascas de tinta que se soltam do satélite, é um parafuso, é uma porca, tá? São pequenas engrenagens que podem se quebrar. E para vocês terem noção do risco, se uma fagulha de tinta de um determinado satélite se desprende e passa numa órbita, por exemplo, de um astronauta, e ele simplesmente vai na direção do astronauta, essa lasca de tinta vai perfurar e matar o astronauta antes mesmo que ele saiba que ele morreu, em decorrência da velocidade. Então, nós devemos levar em consideração que não basta entender uma situação de física, de direito, é necessário entender um contexto geral. Quando a gente está diante dessa lógica natural de entender tudo isso, é possível começar a lidar com os problemas dos detritos espaciais. Que se eles permanecerem lá, eles vão matar astronautas. Eles vão colidir com outros satélites e vão destruir outros satélites. Agora, vamos para o próximo ponto. Entendendo isso, agora imagine o seguinte. O que acontece na Terra quando eu jogo, por exemplo, um jarro de vidro no chão? Ele se espatifa. Ok? E depois disso? Nada. Depois disso, estática. Ele fica parado, porque a gravidade agiu sobre ele, ele permanece inerte. Mas e no espaço? O que acontece se eu, entre aspas, vou jogar esse mesmo jarro, por exemplo, contra um satélite? Tudo aquilo que é destruído, ele não para, ele não decai. Ele permanece em órbita, só que agora ele passa a girar dentro do próprio eixo da colisão. Então, se eu tinha 2 satélites funcionais e essa colisão gerou, por exemplo, 5.000 detritos, esses detritos eles passam a agir como seres independentes girando em uma própria órbita. A partir disso, cada vez que eles se colidem, ocorre uma retroalimentação, um aumento natural, né, dessa quantidade de detritos. O que Donald J. Kessler propôs foi que se nós continuássemos aumentando os lançamentos de satélites nesse ritmo e colocando eles na mesma órbita, ia chegar um momento em que nós iríamos criar uma órbita morta, porque não seria mais possível fazer com que nenhum satélite fosse posto dentro daquela própria órbita. Porque na hora que o satélite chegasse lá, ele ia ser acometido por uma nuvem de detritos e ia ser destruído, gerando ainda mais detritos. Então, olha o risco para a continuidade das nossas atividades espaciais. Ia chegar um momento que nós não iríamos conseguir lançar mais. Por quê? Ia estar tudo tomado. E para essa lógica de tomada de uma determinada faixa, né, e depois de uma determinada órbita, o que seria muito mais complicado ainda, nós precisamos pensar em soluções. E as soluções tecnológicas, que parecem as coisas mais simples do mundo, numa primeira vista, como, é só a gente mandar, de repente, uma outra aeronave e recolher. Cool. E aí começa a ver os problemas tecnológicos. Bem, eu posso acelerar uma determinada aeronave de recolhimento na mesma velocidade dos detritos e depois acelerá-la ainda mais para que os detritos adentrassem dentro dela.
Certo, a teoria é muito bonita, mas o que acontece se a missão falha? Nós passamos a ter um aumento exponencial ainda maior de detritos. Outras tecnologias como, e se eu lançasse um arpão? A gente poderia gerar ainda mais detritos. Mas e se eu lançasse um míssil, como a China fez contra o seu próprio satélite disfuncional? Foi um dos maiores incidentes geradores de detritos. E se eu fizesse uma operação para recolher detritos e acidentalmente atingisse um satélite de defesa? Acidentalmente. Ou não, ou então acidentalmente. Como é que tu justifica isso para uma outra nação dizendo que foi um acidente técnico? Ou se dentro da lógica de retirada, você acaba deslocando de órbita determinados detritos para que ele entre em rota de colisão com outros satélites que você quer fazer com que eles se tornem inoperantes. Eu estou lembrando para vocês, nós queremos resolver um problema técnico e civil em um ambiente controlado pela lógica militar. Não adianta pensar que nós vamos resolver isso da forma como nós tradicionalmente resolvemos os problemas civis, porque nós não vamos. Não adianta imaginarmos que isso será uma missão de um único país, porque não será. Porque as implicações geopolíticas e as implicações militares são muito grandes. E apesar de nós termos hoje, né, uma ISO específica para a sustentabilidade do espaço, para detritos, acho que é 13 ou é 14 mil e alguma coisa. Deixa eu ver aqui. ISO Space Debris. É a ISO 24113 de 2023. Que é Space Debris Mitigation Requirements. Tá? Essa é a ISO 24113 de 2023. Certo? Então, nós temos hoje, basicamente, padrões privados, né, que vão gerar, de alguma forma, um compliance, para poder as empresas desenvolverem naturalmente uma melhor gestão e evitar que esses detritos acabem gerando problemas ainda maiores no futuro. Nós teremos padrões públicos naturais desenvolvidos pelas agências espaciais. Só que lembrem, pessoal, países como o Brasil, que ainda está muito atrás no desenvolvimento dos seus lançamentos, está primeiro preocupado em tornar operacional o seu programa, que é primeiro industrializar. Depois você se preocupa com a sustentabilidade. Não, mas isso é uma ideia controversa, porque hoje nós não podemos pensar em desenvolvimento econômico sem pensar na sustentabilidade. Nós temos um discurso realista versus um discurso ético e moral. A realidade é que a maioria dos países acabaram desenvolvendo a qualquer custo seus programas e depois trouxeram o que de sustentabilidade. O Brasil vai ser assim? Não sei. Pode ser que sim ou pode ser que não, mas o que a realidade nos mostra é que não estamos nem conseguindo desenvolver nosso próprio programa espacial ou a nossa própria indústria. Nós temos uma fuga gigantesca de empresas para fora do Brasil, especialmente Estados Unidos e Europa, para desenvolver os seus programas, porque o Brasil não dá condições. Então, a pergunta que não quer calar é: está fazendo sentido imaginar ou impor, por exemplo, uma perspectiva de obrigacionalidade, de obrigação mesmo, de adoção de padrões de sustentabilidade das operações, se nós ainda não temos nem operações? Vocês entendem o que eu estou falando? Como é que esse dilema ético-moral nos coloca num lugar perverso, mas faz parte da nossa realidade? Então, pessoal, eu sei que é uma série de informações para poder processar, mas, basicamente, a problemática dos detritos espaciais nos coloca nessa situação, tá? Não é uma situação que vai ser resolvida por uma nação, não é uma situação que vai ser resolvida por uma única empresa.
Provavelmente teremos fóruns em fóruns internacionais que vão nos colocar numa situação ultra sensível, né, de cooperação internacional, e em algum momento da nossa história, quando se torna crítico o suficiente essa situação, provavelmente isso começará a gerar uma nova gama de empregos, né? Uma nova gama de oportunidades, porém para empresas ultra especializadas, né? Eu queria até fazer uma menção. Teve uma série na Netflix coreana, eu não estou lembrado agora o nome, que era, eu não sei se era Space Revengers, não lembro agora realmente como é que era o nome da série na Netflix, em que logo no primeiro episódio a ideia era justamente de alguns escavadores, né, de detritos, em que eles simplesmente iam e pegavam detritos e recolhiam detritos no espaço. Então, olha só como é que a ficção já está nos mostrando algumas formas de antever o que nós vamos lidar no futuro, né? Não assisti muito da série, realmente eu só estou lembrando agora dessa passagem, até peço desculpas. Vou fazer, inclusive, uma menção aqui rapidinho, o trailer do filme Gravidade. Ele ilustra muito bem, tá, o efeito dos detritos espaciais em órbita terrestre baixa. Então, se depois os meus queridos quiserem assistir a esse trailer do filme Gravidade, tá? Vocês podem até botar no YouTube depois, Gravidade Trailer. E aí vocês vão começar a entender de forma mais clara como é que funciona essa questão dos detritos espaciais dentro de uma ótica da física, propriamente dita, tá? Então, Rui, acho que sem mais delongas, eu acho que isso coloca aqui já a problemática dos detritos espaciais aclarada, já trazendo uma série de pontos a serem debatidos, e se os nossos espectadores aí tiverem alguma dúvida, eu vou estar aqui à disposição. O comandante-chefe, queria mandar aqui um abraço para o comandante-chefe, para a Aline Aquino, para o Gabriel também, deixa eu ver quem mais, para o aprendiz que comentou, para o Diceu e Lopes. É um prazer estar aqui com vocês hoje, pessoal. A doutora Natália Maciel, que é minha sócia, também que está participando aqui prestigiando o evento do Brazilian Space. Obrigado, doutora Natália, pela audiência aqui da gente. Ela até mencionou, Luiz, que o nome da série é Nova Ordem Espacial. Ah, sim, eu sei qual é essa série. Eu acho que eu assisti essa série. Eu estou na dúvida aqui, eu não sei se eu assisti ou eu fiquei de assistir, mas eu me lembro qual é a temática. Doutor Francisco, agradecer aí pelas palavras, pela apresentação, sempre o esclarecimento, senhor bastante didático, como sempre, mas eu tenho alguns questionamentos meus, pessoais, até para a gente mover um pouquinho a questão do debate sobre o assunto. O senhor teceu esse paralelo aí, sobre a questão da realidade dos fatos, a realidade da ordem mundial. O senhor faria um paralelo entre os acordos que vêm sendo adiados na questão da emissão de gases de efeito estufa com a geração de detritos espaciais, essa questão da postergação, cada vez os países que estão em desenvolvimento, que têm matrizes mais poluentes, não querem reduzir seu potencial de crescimento, porque adequar-se a outras matrizes, o senhor encara ou tem um paralelo em relação a isso? Com eu vou te convidar a pensar de uma outra forma, e talvez é uma das formas que eu tenho me recondicionado a imaginar o mundo. Nenhuma indústria global, ela muda enquanto os players que controlam ela ou que controlam o cenário global geoeconômico, eles não se transformam. Se tu parares para ver, os Estados Unidos foi por muito tempo um dos maiores detentores, né, não só da questão de monopólio da venda de óleo, mas também de gestores em relação a preço. Quando nós começamos a perder essa hegemonia dos Estados Unidos para a OPEP, né,
começamos a observar um movimento muito forte dos Estados Unidos e das empresas americanas, né, produtoras de óleo e gás, a se transformarem em empresas de energia. A Shell, ela já não é uma empresa de óleo e gás, ela é uma empresa de energia. Começamos a observar uma transformação gigantesca de empresas americanas na oferta de painéis solares, de geradores de baterias. Então, espera aí. Se alguma coisa está mudando no globo por conta da dita sustentabilidade, é da sustentabilidade que gera uma nova commodity que está sendo dominada pelo país hegemônico. Então, se não existe hoje um interesse global em transformar essa limpeza do espaço, desses detritos espaciais, é porque hoje eu não vejo que nenhum dos detentores globais dessa tecnologia estão vendo um interesse econômico suficiente para fazer isso. Existem outras prioridades. Então, eu gosto de trabalhar ou condicionar minha mente a pensar sempre dessa forma. Quem ganha com isso? Quanto ganha com isso? E por quanto tempo vai ganhar com isso? Porque, veja só, Rui, se nós perdemos uma faixa de lançamento, quem já está lá, Rui. Quem vai ter problema é quem quer chegar lá. Então, os Estados Unidos que já estão, a China que já está, a Índia que já está, a Rússia que já está, tranquilo. O problema é quem quer ir. Ou vai com a tecnologia deles, que vai ter capacidade de ultrapassar, ou não vai. E aí a gente cria uma nova fronteira de dominação geopolítica e econômica. Então eu gosto de condicionar muito minha cabeça a pensar dessa maneira. É claro, é o meu ponto de vista. Vocês podem ter, de repente, outros pontos de vista, pensar que não é assim, e tudo bem. Mas é uma forma mais crítica dessa análise geopolítica que eu gosto de ter. Perfeito. O que eu estou considerando assim, no caso dos gases de efeito estufa, a temperatura da Terra não vem subindo, mas assim, na história da humanidade, nós tivemos períodos antes do homem criar indústrias e poluir, nós tivemos períodos de grandes congelamentos e grandes períodos de aquecimento na história toda da criação do planeta. Lógico que com a ação do homem, isso traz um novo elemento, né? Mas a gente tem isso aí historicamente. Mas mesmo assim, o clima global, ele aquece, mas a Terra, ela distribui essa coisa meio que uniforme, né? A gente pode considerar assim como o sistema, a Terra como um sistema caótico, né? Tem uma entropia muito grande, né, em que você faz isso. Agora, no caso das órbitas, por exemplo, o satélite lá, chinês, que foi destruído pelo ASAT, ele gerou detritos que se espalharam em órbitas que não são órbitas concêntricas em volta da Terra. Ele não afetou somente uma altitude. Ele gerou detritos que o satélite estava a 700 quilômetros quando ele foi atingido, e ele gerou detritos que começaram a orbitar o planeta em apogeus de mais de 2.700 quilômetros e perigeu de 200 quilômetros. Então, são detritos que atravessam diversas altitudes e estão potencialmente em contato com satélites em diversas altitudes. Porque se o espalhamento fosse uniforme numa mesma altitude, você transformaria, digamos, num pensamento mais raso, aquela altitude na órbita cemitério, dá uma margem ali de segurança para cima e para baixo, e tudo bem. Mas não é assim que acontece. Então, assim, a urgência que teria, porque no momento que acontecer um fenômeno como a síndrome de Kessler, sem querer aqui ser catastrófico, ficar pensando
em algo que seja irreparável, mas assim, ele vai afetar todas as órbitas baixas, ali de até 2.000 quilômetros. Então, assim, mas os satélites hoje modernos, eu mesmo, no meu projeto de doutorado, era um sistema para controlar um satélite no ambiente de detrito espacial. O software, eu tinha um modelo matemático que eu tinha que desenvolver. Eu desenvolvi um software que, ao perceber uma aproximação de um detrito ou de uma nuvem, ou N detritos, ele teria que traçar um plano para uma manobra para poder escapar daquele detrito. Isso num primeiro momento. E depois ele teria que fazer uma otimização. Para quê? Para que ele fizesse essa manobra gastando a menor quantidade de combustível possível, né? Porque no espaço ainda não tem posto de gasolina, né? Então, assim, por mais que os satélites modernos, a tecnologia, a inteligência artificial hoje permitissem que um satélite ele detectasse detritos e conseguisse desviar, mas esse satélite, em algum momento, isso vai impactar no abastecimento, na capacidade dele manobrar por causa do reservatório de combustível dele. Então, assim, isso vai aumentar os custos operacionais, vai reduzir a vida útil dos satélites. O que eu não entendo é como as Nações Unidas ainda não transformaram essa discussão numa discussão para transformar todas essas normas e boas práticas que estão, essa soft law toda que tem aí, em algo mais restritivo, né? Algo que seja mais impositivo sobre essa questão dos detritos espaciais. Então, Rui, apesar de nós termos um interesse muito grande em obter uma lógica de hard law, né, uma obrigatoriedade, uma compulsoriedade em relação a isso, nós precisamos lembrar que a lógica do direito internacional é de voluntariedade. Então, por que o Estado vai se obrigar, ou por que uma série de Estados vão se obrigar a isso? Não precisa. Estados Unidos, Rússia, China, Índia, né? As principais, pelo menos. Para que se obrigar? Ou então, vamos fazer como os Estados Unidos faz. Ele traz aquela lógica, né, de precisamos ser, né, aos protocolos. Alô? Tá dando uma travada. Melhorou? Voltou aqui? Voltou. Então, eu vou só repetir. As Spacefaring Nations, né, comandadas ou lideradas por uma delas, que obriga as demais, ou que quer gerar a obrigação das demais em se adaptar, enquanto, por exemplo, os Estados Unidos faz isso com o clima, né, de redução de emissão, mas internamente ele não faz a obrigação da redução das suas empresas, né? Ele não gera aquela compulsoriedade para não matar a sua própria indústria, mas ao mesmo tempo faz com que a Europa se afogue nessa lógica. E outros países que acabam tendo que fornecer produtos e serviços para a Europa, mas tem que se adequar ao compliance europeu. Então, assim, é uma forma muito clara de dominação, na minha percepção. E até que, de fato, nós consigamos observar uma outra forma de fazer essa nova condução, ou pelo menos até que nós consigamos entender isso como um problema global imediato, de urgência, eu não vejo o desenvolvimento de um instrumento regulatório obrigatório, né, para compelir os países a desenvolver, né, medidas de sustentabilidade para suas atividades espaciais tão rígidas assim. E ainda gera um outro problema, porque qual é a tecnologia e qual é o nível de sustentabilidade que nós vamos exigir de cada um dos estados? Porque é possível dizer que a sustentabilidade que o país como o Brasil vai desenvolver é a mesma que os Estados Unidos, considerando diferença tecnológica e orçamentária? Não é. Então não seria nem justo para países como o Brasil ou como a Índia, por exemplo. Agora, quando nós passamos a pensar que é inevitável que esse momento vá acontecer,
a gente vai ter que estar diante de um inimigo comum, de um problema comum inevitável. Quando isso acontecer, de fato, eu vou começar a observar novas transformações. Mas hoje, realmente, é um cenário incipiente, considerando a quantidade pequena de players e considerando que nós temos outras prioridades. Exemplo, a Lua se tornou uma nova prioridade, né? O lado The Dark Side of the Moon, que agora está sendo pesquisado pelos chineses de uma forma bem ampla. Nós temos também uma nova iniciativa dos Estados Unidos para retornar à Lua. Nós temos também o projeto Artemis, também que está sendo proporcionado pelos Estados Unidos para poder fazer mineração em corpos celestes. E também a questão do projeto do Elon Musk em relação à colonização de Marte, né? Mas eu tenho até algumas ressalvas sobre isso, porque se de fato nós conseguimos como é que é a palavra? Acho que é terraforma Marte. Tecnicamente nós conseguiríamos terraformar qualquer outro planeta e aí a gente subiria ainda mais na escala de Kardashev. E subindo na escala de Kardashev, a nossa capacidade de gestão de energia planetária teria que estar subindo do nível 0.5 para 0,75 ou até chegando no 1. Se nós conseguirmos fazer isso, aí a gente vai para um problema ainda mais comum, que é o da Floresta Negra, e começar a encontrar talvez o que a gente não queira encontrar no espaço sideral. O Duda quer. O Duda quer. Áudio cortado. Me perdoem aí a tosse, eu estou bem ruim desde sexta-feira, estou tendo febre aí há vários dias, mas não podia faltar aqui o compromisso com vocês. Não, tudo bem. Doutor Francisco, eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu vou deixar para fazer depois, porque ela pode ser considerada um pouco polêmica, né? Não. A cara do professor. O Duda está dizendo que a pergunta pode ser polêmica, então tenha certeza. Para algumas pessoas podem, né? Para algumas pessoas podem. Manda, Duda, manda. Mas vamos começar com a pergunta, então. Vamos começar com essa pergunta da Aline. Qual o projeto atual que, na sua opinião, é o mais promissor para a captura desses detritos? Aline, eu vejo, por exemplo, alguns projetos, especialmente japoneses, desenvolvendo técnicas avançadas de captura, inclusive com redes. Existem também alguns projetos com líquidos não newtonianos, mas que ainda precisam ser aprimorados. Só para mencionar, gente, líquido não newtoniano, ele faz o seguinte: quanto maior a velocidade, certo, que você atinge o líquido não newtoniano, maior é a forma como ele reage. Exemplo, nós temos recentemente um projeto de implementação de quebra-molas, que eles vão ser o seguinte: se você passa por cima do quebra-mola a uma baixa velocidade, e esse quebra-mola ele é formado por líquido não newtoniano, você praticamente não sente que passou por cima de um quebra-mola. Se você está numa velocidade muito alta, você sente que você está batendo muito forte em cima dele. Então, é uma das formas, né, de se utilizar física para poder resolver um problema físico no espaço. Então, esse tem sido realmente os que eu tenho acompanhado com maior afinco mesmo, que eu entendo serem os mais promissores nesse momento. O Derek França, ele pergunta: parabéns, né, pela palestra do Dr. Francisco. Pergunta: haverá ou já tem novas políticas sobre os detritos? Pois nos últimos anos houve um aumento considerado no número de objetos em órbita, e se houve mudanças significativas sobre a política relativa aos detritos? Então vamos lá. Nós tivemos um aumento da consciência sobre detritos, especialmente a partir de 91, 92, que culminou no projeto no Corpus em 2003, publicado em 2004, agora não estou me recordando. Além disso, como eu mencionei para vocês, nós tivemos aqui uma ISO muito recente, né? A 24113 de 2023, ou seja, mostrando que a iniciativa privada já está se manifestando, né, criando padrões privados, ou seja, não dependendo exclusivamente de iniciativa pública para desenvolver uma série de regulamentações da indústria. Então, eventualmente,
nós poderemos perceber determinadas agências espaciais ou determinados acordos com certas empresas contratantes, por exemplo, a NASA. A NASA fez a contratação de Elon Musk, né? E isso salvou a empresa de Elon Musk no sentido lá. Agora, imagine se ela cobrasse, por exemplo, uma ISO para fazer a contratação do Elon Musk. O Elon Musk teria que seguir esses parâmetros. Então, eu vou por essa lógica. Que quando os nossos grandes players, né, as nossas grandes agências espaciais passarem a exigir o cumprimento dessas ISOs para as empresas que forem prestar serviço, nós teremos uma maior aderência a essas políticas de sustentabilidade e redução de detritos. Tem uma pergunta, da pergunta polêmica do Duda. Se não tiver, dá o dinheiro. O Zezinho, né, o Zezinho perguntou, o Zezinho Gabriel: doutor Francisco, você vê o uso do Starship como uma espécie de caminhão de lixo para recolher esses objetos, ou isso perturba o direito espacial, mesmo os objetivos estarem sem uso, mesmo os objetivos estarem sem uso? Vamos lá. Uma das questões que envolvem isso, Gabriel, é o seguinte: se for na velocidade errada, vai haver destruição e vai gerar mais detritos. Então, por mais que a ideia seja boa, o risco pode ser que não valha a pena. Então, provavelmente, se for testado, vai ser testado numa órbita provavelmente mais afastada, para que em caso de erro, o risco não seja tão grande. O The Commander Chief pergunta: existe a possibilidade da política internacional para o espaço permitir o uso de armas de raio laser para eliminação, desintegração dos detritos? Possibilidade existe, porém nós temos que lembrar o seguinte: o espaço sideral ele tem uma vedação em relação à armamentização, certo? Nós não podemos confundir a militarização do espaço, que é permitida, tá, com a armamentização do espaço. Então, as armas, sejam de destruição em massa ou mesmo armas em geral, são vedadas em decorrência, tá, de acordos de tratados internacionais. Então, essa lógica de posicionar uma arma de raio laser para desintegração do detrito já ia ser uma violação direta ao direito internacional, aos tratados internacionais que versam sobre direito espacial, gerando naturalmente um conflito dentro dessa lógica militarista do espaço. Se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou fazer a minha pergunta. Bora para a polêmica. A minha pergunta é polêmica. Tira a pergunta aí, Duda. Vou tirar. Então, doutor Francisco, a raça humana está invadindo o espaço, né? Nós estamos nos desenvolvendo cada vez mais, né, para o espaço profundo, né? Já temos até máquinas, né, viajando aí ao redor do sistema solar. É isso? Então, tem muita gente que acha que existe a possibilidade, a qualquer momento, do ser humano se bater com uma civilização extraterrestre. Tá? Uma civilização extraterrestre. Tem até pessoas que acham que eles já estão aqui. Né? Tem pessoas que defendem isso. A área de direito espacial tem debatido esse assunto? Vamos lá. Vou tentar te responder, Duda, de formas diferentes. Primeira coisa, nós temos o desenvolvimento de alguns protocolos, tá, que já vem sendo criados há alguns anos, chamada de Near Object Protocol. São protocolos, tá, de defesa, ou mesmo na verdade, são protocolos de defesa que foram desenvolvidos por agências espaciais ou então por agências de defesa civil em caso de contato. É tão polêmico, Duda, que, por exemplo, os Estados Unidos, tecnicamente, ele tem um protocolo de como é que a defesa civil deveria instruir os cidadãos em caso de um apocalipse zumbi.
Então, eu sei, quando o nosso telespectador pensa assim, meu Deus, se o alienígena estiver aqui, sim, e se tiver um apocalipse zumbi? Aí assim, tá, mas isso é muita loucura, né? Mas o protocolo tá aí. Então, nós podemos sim pensar em protocolos de defesa para isso, protocolos, inclusive, de contato. Agora, é claro que nós precisamos também pensar que a ótica militar ela se desenvolve em segredo. E nós temos uma série de tecnologias que são bem difíceis de serem explicadas a nível geral para a população, e que muitas vezes já existem há 20, 30 anos, ninguém entende como surgiu, né, a técnica, e só são reveladas muitos anos depois, né? Eu estava até vendo um podcast aí cedo, que eu não estou lembrando, por exemplo, hoje nós temos qual é o caça, aliás, o caça não, né? Qual seria a aeronave mais moderna dos Estados Unidos? A nossa última informação foi das aeronaves B-2, né? Que andavam em stealth mode, né? Que não iam ser detectadas por radares, etc. Essa tecnologia é de 79, é de 89. Nós temos uma outra geração que também não passa da década de 90. Aí fica a pergunta, e o que eles desenvolveram nos últimos 20, 30 anos? Sim. Deriva de conhecimento, por exemplo, de algo que foi adquirido do espaço ou de algum contato? É lógico. E essa pergunta, ela vai gerar uma série de indagações. Meu Deus, você acredita em alienígena? Você acredita em outros seres, não sei o que, etc. Eu gosto de pensar da seguinte forma. Seria um grande desperdício apenas a raça humana ter colonizado ou existir de um acaso na Terra sem nenhum outro tipo de civilização existente no universo inteiro. Eu acho isso matematicamente um problema muito complexo para eu lidar com o meu intelecto. Então, assim, não estou dizendo que temos outras raças que têm o mesmo nível tecnológico, que têm a mesma capacidade, seja superior, seja inferior. Mas eu estou indagando a seguinte situação. Matematicamente, por que só a gente deu certo? Lógico, aí algumas pessoas vão responder o componente Deus, porque Deus quis. E aí eu volto para uma outra questão, que Deus vai trabalhar apenas com a raça humana, sendo Ele o Todo-Poderoso? Deus só existiria para a raça humana? Eu também isso acho um reducionismo de um ser infinito, que é Deus. Eu só concordo com o senhor. Eu particularmente concordo com o senhor. Esse questionamento aí, eu acho que tem muito... A resposta, né, dos que acreditam tem muito a ver mais com arrogância do que com qualquer outra coisa. Mas, enfim, eu agradeço que o senhor tenha respondido, né? E o professor Rui está querendo dar risada. Pode dar risada. Não pode dar risada, não, de maneira nenhuma. Não dou risada. Mas faz parte. Aqui, meu doutor, aqui a gente também se diverte, né? Aqui é Mas, Duda, eu vou te colocar um... O que eu estou falando é que até encontrar um detrito vindo de outro lugar, eu não acredito. Com certeza. Mas, assim, Rui, eu acho uma posição muito mais cautelosa fazê-lo do que trabalhar com indagações do tipo... está acontecendo, existe uma grande ordem e conspiração global e ninguém está sabendo. Porque isso nos coloca numa situação de que a perda da ordem geraria um grande caos global. E muitas vezes isso pode ser instrumento de grandes atores para controlar uma nova ordem mundial. Eu sei, também está aparecendo aquele papo de Illuminati, etc. Mas, gente, se a minha leitura mais cedo foi os grandes players estão controlando a indústria e também estão controlando o desenvolvimento
da nossa história, da nossa política e da nossa economia, o que impede que a disseminação de teorias falsas sobre isso, o medo generalizado, não fosse uma nova commodity, não gere um novo fundamento? Poxa, peraí, vamos analisar algumas pequenas coisas. Do nada, todos os grandes bilionários do mundo estão desenvolvendo novos bunkers para poder gerar abrigo para eles. Alguma coisa está acontecendo. A população global não sabe. Quando acontecer, é uma guerra que está para vir? Pode ser. Ou eles estão simplesmente se precavendo porque algo está sendo informado para eles. Não sabemos. Mas, de qualquer forma, a nossa capacidade hoje é: precisamos viver o agora e nos projetar para um futuro melhor. Porque se ficarmos pensando apenas no futuro, vamos viver de ansiedades. E viver de ansiedade não resolve o problema de hoje. O The Commander Chief, ele diz aqui uma coisa. Ele coloca aqui: me desculpem fazer uma pergunta fora do contexto, mas aproveitando um momento de teorias alienígenas, às vezes me pergunto se não seria possível haver um programa espacial brasileiro secreto. Eu adoraria que tivesse. Eu adoraria. Eduda, um dos meus melhores amigos, aliás, o meu melhor amigo, Dr. Alberto de Castro Barros Filho, está terminando o doutorado dele, na verdade, na USP. Ele me tratou dessa questão da seguinte forma: quando a gente fala, né, da ABIN, por exemplo, e nós temos informação zero sobre o que a ABIN está fazendo, nós não sabemos se a ABIN é a melhor agência do mundo ou se ela é a pior agência do mundo. É incrível, porque tu não sabe nada. Então, e aí? E se a gente tiver um programa secreto? Mas e se a gente não tiver um programa secreto? É quase como se fosse a teoria do programa de Schrödinger. Foi boa essa, Rui? Foi ótimo. Eu vou ser sincero. Eu prefiro acreditar na teoria alienígena. É mais aí eu acredito. Aí, se disser assim, você acredita que tem um programa espacial brasileiro secreto ou em alienígena? Eu acredito em alienígena. Eu também estou acreditando mais no alienígena. Aí ele diz, né? E que é tão secreto, simplesmente os membros da EB e poucos no Brasil saberiam, e complementa, né? Seria possível tão tópico questionamento? Questionar, você pode questionar qualquer coisa, né? Mas, enfim. Só para o The Commander Chief, se a gente levar em consideração, né, que o programa espacial americano tem cerca de 1,5% do PIB destinado para ele, e que nós não temos nem 0,5% do nosso destinado para o nosso programa espacial, vem a pergunta: qual seria esse nosso grande programa espacial que está sendo desenvolvido sem dinheiro? Pois é. E ele complementa aqui, viu, doutor, dizendo: fica a pergunta, se militares secretamente apreenderam o ET de Varginha e poucos sabem da verdade até hoje. Vamos lá. Por que não? Em relação a isso, tem um documentário no YouTube, inclusive de um alto comandante de comandos brasileiro, que fez o acompanhamento de algumas missões em relação não só à captura não sei, não estou me lembrando agora exatamente se foi alguma aparição ou o que foi. Foi algum dos projetos que teve selo de secreto, mas que recentemente foi divulgado e explicado por alguns altos militares do comando brasileiro. Acho que comandante Vilas Boas, se não me engano. Pois é. Quem sabe? Seria bom, né, a gente tivesse um programa espacial realmente funcionando, né? Porque esse aí, enfim. Eu gostaria mesmo que fosse secreto, né, Rui? Mesmo que fosse secreto. Eu gostaria que pelo menos as nossas empresas brasileiras estariam se desenvolvendo. Espaço pra... Exatamente. Não precisava nem ser secreto isso.
Mas, enfim, tá mais para utopia isso, viu, Commander? A Odisseu diz: se tem muita civilização em vários níveis de desenvolvimento no universo, não somos os mais avançados. Provavelmente daqui a 200 anos nós seremos capazes de viajar de forma eficiente pelo universo. Pela galáxia eu acho que menos disso, menos tempo, mas, enfim. Eu gosto de pensar o seguinte, tudo isso vai depender sobre a questão de viagens espaciais, etc., de para onde é que nós vamos caminhar, no sentido de qual é o próximo objetivo, né? Porque a Terra parece que já está se tornando um limitante escasso de certas coisas. Só que, Disseu, pensa o seguinte comigo, tá? O Disseu e Lopes ali estava falando. 200 anos, o que nós conquistamos em 200 anos de história, considerando 200 anos pregressos? A nossa evolução em 200 anos, por mais que possa ter parecido ser gigantesca, não foi tanto assim. E aí a gente volta, por exemplo, para uma das coisas que oh meu Deus, Rui, desculpa, agora eu esqueci o nome do Duda, que o Duda provavelmente trabalha, que é os alienígenas do passado, né? As informações que nós temos sobre pirâmides hoje, a técnica que foi utilizada para desenvolver essas pirâmides e uma série de civilizações perdidas dentro da própria história, da própria Terra, que nós desconhecemos, nos mostra que talvez nós tenhamos, ou nós tivéssemos uma civilização mais avançada do que nós podemos imaginar num passado de 15, 20 mil anos dentro da nossa própria história. Então, 200 anos em termos de história de desenvolvimento de uma civilização não é nada. Não é absolutamente nada. Agora, mas eu acho que o comentário dele está mais em cima do que ocorreu nos últimos 50 anos, né? O desenvolvimento foi gigantesco, né? Muito mais do que nos últimos 150 anos para trás, né? Mas vamos lá, é objetivo, né, Duda? Porque não adianta, agora nós temos uma potencial indústria, não de viagem espacial, no sentido interplanetária, mas nós temos uma indústria em potencial, por exemplo, de viagem suborbital. Sim. Essa indústria de turismo provavelmente seria uma indústria balizadora para uma futura indústria de viagem interplanetária. Quando isso se tornar viável economicamente, quando se tornar uma commodity, aí eu começo a concordar nessa maior aceleração. E aí a gente pode já ver alguns exemplos na cinematografia, como Elysium. Elysium é um exemplo maravilhoso dessa divergência entre a tecnologia criando, por exemplo, um mundo perfeito na Lua, né, ou vinculado ali a Elysium, enquanto a Terra estaria simplesmente se degradando, né? E nós temos os eleitos vivendo em Elysium, ou seja, a nata da riqueza, com tecnologias que são inimagináveis para o planeta Terra, mas que Elysium tem. Então eu vejo por esse lado. Pois é. Alguém tiver mais alguma pergunta, que aqui só são colocações, né? O Eugênio chegou aí. Olá, Eugênio. Ele posta aqui, o The Commander, algo que realmente, uma notícia que realmente foi uma piada, né? Aquela matéria que foi publicada pela FAB, né? Realmente, rapaz, parece que, enfim, eu não quero entrar mais nisso, né? Mas foi bom, foi bom, The Commander, você tocar nesse assunto, né? 12 milhões, né?
Rui, me ajuda aí, Rui, que é tão discrepante um negócio desse que... Hoje eu tô polêmica free. Hoje eu tô me livrando de polêmica. Mas, olha só, Duda, o Programa Espacial Brasileiro, quem diz que tem solução simples para coisas complexas é porque não conhece o problema, não sabe qual é o problema. Então, assim, mas assim, o problema do Programa Espacial Brasileiro é um problema de N variáveis, múltiplas variáveis. Quando você tem um problema de N variáveis, a resolução do problema é complexa. Por quê? Porque você tem que abstrair algumas dessas variáveis e centrar em outras para poder você tentar identificar um conjunto de soluções, né? Então você considera que para um conjunto de variáveis você estabelece valores fixos para você poder manipular outras que talvez sejam mais fáceis de você resolver, né? Então, assim, mas a grande questão do Programa Espacial Brasileiro, eu posso colocar em termos mais objetivos, tirando a questão de geopolítica, de não de existir um status quo internacional que não quer que tenha outros entrantes, e o Brasil, queira ou não queira, é um país que poderia potencialmente ser uma nova potência mundial e também na área espacial, mas considerando objetivamente aquilo que está sob o nosso controle como país. O que falta para o nosso programa espacial são 3 coisas básicas. Primeiro, um arcabouço legal que contemple as necessidades atuais do mundo. Porque o Brasil, não só na área espacial, como na política, nós estamos discutindo problemas que são do século passado. Observe que politicamente nós estamos discutindo se é comunista, se não é comunista. O comunismo já caiu no mundo e a gente ainda está com essa discussão. Certo? Ah, mas tem comunismo em outros lugares do mundo? Tem, em lugares que estão atrasados e vivem no século passado ou no anterior. Certo? Então, assim, a gente vive essas discussões. E o nosso programa espacial brasileiro reflete essa visão anacrônica de mundo e de sociedade que permeia discussões nacionais. Então, assim, primeiro, nós precisamos do que no programa espacial? Um arcabouço legal. Nós precisamos ter segurança jurídica. Não temos dinheiro hoje, o Brasil está quebrado, não tem condições de bancar um programa espacial governamental. Ponto. Não tem. Precisa atrair investidor. Não vai atrair enquanto não tiver segurança jurídica. Eu não estou falando nem no sentido mais amplo. Estou falando somente da segurança jurídica para as atividades espaciais nacionais. Segundo ponto, o Programa Espacial Brasileiro precisa ser, aí entra na governança, precisa ser um programa de Estado e um programa estratégico. O Programa Espacial Brasileiro não pode seguir ao sabor do vento de quem é o gestor de plantão naquele momento ou a ideologia política naquele momento. E é aí que a gente está perdendo para a Argentina, que já tem um programa de Estado. Isso, a Argentina não é um país que está em crise, a Argentina é uma crise constante, uma atrás da outra. E o programa espacial deles, tá perfeito? Não tá, mas está melhor do que o nosso, porque pelo menos eles colocaram o programa espacial deles como um programa de Estado e um programa estratégico, e nós não conseguimos fazer isso. Então, essa é a questão, governança, tratar o programa espacial com a visão estratégica do programa de Estado. E o terceiro ponto é gestão. Se nós temos os cientistas, pesquisadores como o doutor Francisco aqui, que no direito espacial o Brasil está no mundo todo, desde a época do doutor Montserrat, fez escola e está aí o Brasil. Quando se fala em direito espacial, o Brasil é uma potência mundial no direito espacial.
o Brasil uma potência mundial no direito espacial. Certo? Nossos pesquisadores, nossos advogados, nossos estudiosos do direito espacial dão show. Assim como nossos cientistas, pesquisadores na área espacial são os melhores do mundo. Eles tiram água de pedra. Então, o problema não são nossos pesquisadores, não é a mão de obra que nós temos. O problema é a nossa gestão. Nós temos os piores gestores do mundo. E isso é agravado por quê? Porque eu não tenho um programa espacial de Estado, eu não tenho segurança jurídica, eu não tenho visão estratégica de longo prazo, de dizer, o Brasil até 2040 vai botar um satélite em órbita, ou vai botar um astronauta por meios próprios. Tem que botar uma meta e definir os caminhos, os objetivos intermediários para alcançar aquilo, botar dinheiro lá e dizer, ó, essa verba está carimbada, é do programa espacial. E cobrar, aí depois... E cobrar resultado. E cobrar resultado. E aí botar bons gestores, certo? Então esse é o grande problema do programa espacial brasileiro. Mas o problema... Isso é como eu disse, eu estou reduzindo um problema de N variáveis a variáveis que são mais objetivas e que poderia, pela vontade própria, o país fazer. Certo? Só que para você resolver esses 3 problemas, você precisa de pessoas. E para se resolver problemas, você precisa de pessoas bem preparadas e com o objetivo de realizar soluções, de encontrar soluções para resolver esses problemas. Ou seja, pessoas sérias e capacitadas e preparadas. Tá? E a gente não tem. Na verdade, as pessoas que tomam as decisões não são pessoas dessa categoria. Então, mas por isso Duda, que eu resumo tudo em falta de vergonha na cara. Mas, Duda, isso é o cão correndo atrás do próprio rabo. Nosso programa não tem resultados. Nosso programa espacial, resultados palpáveis e resultados de vulto que façam a sociedade se identificar com esse programa. A sociedade não se identifica, logo os políticos que não estão nem aí para o programa não se identificam, não tem suporte, não tem recurso e fica isso girando, certo? Porque ninguém vai botar dinheiro num programa espacial que não produz e não traz resultados objetivos. Eles colocam, sim, tem gente colocando aí, só em 12 milhões pontuais. 12 milhões. Projetos pontuais eles fazem. 12 milhões, colocaram 12 milhões agora. 12 milhões foi como o professor Dawson falou agora. Se fosse para estimular foguete de modelismo, era um dinheiro. 12 milhões para os grupos de foguete universitários dá. Pois mas, Duda, agora, Rui, alguém tá o D-Comanda, ele faz uma colocação aqui interessante, né, que tem a ver com o que você vem defendendo. Ele diz aqui, ainda não vi ninguém comentar sobre o problema de domínio espacial que o Brasil não tem na questão de segurança nacional. O GPS, uma militarização que é robusta no controle do espaço aéreo do Brasil e complementa. Na China tem o GPS, os Estados Unidos, né? A China tem o seu GPS, os Estados Unidos usa o seu, né, provavelmente. A Europa e nós, se desligarem o Brasil, se perde. Né? Veja aí, o Rui tem uma... Nós temos live que aborda isso, né, Rui? Nós temos live, tem um artigo que eu escrevi recentemente sobre isso, né? Eu não sei se eu vou achar aqui agora fácil. No blog, no Brasil Space. Deixa eu ver se eu acho aqui, GPS. Oi, eu posso só fazer uma complementação rapidinho? Pois não. Estava aqui até refletindo sobre a fala e vamos levar em consideração o seguinte, por exemplo, por que o Brasil não tem mais um programa de ferrovias como nós já tivemos no passado? Um programa, por exemplo, de
revitalização de navegação de cabotagem, considerando os nossos rios navegáveis. Então, isso faz parte de uma série de influências externas que geram não políticas de Estado, mas políticas de governo, que é o que rege o Brasil. O Brasil, ele precisa criar uma identidade nacional, gente. Verdade. Extremado, a gente não está falando de extrema-direita, nós não estamos falando de nada disso. Quando nós falamos de defesa do território nacional, nós precisamos entender o seguinte: primeiro precisamos defender o Brasil e o interesse do Brasil, porque dentro de um cenário internacional, nós temos uma lógica muito grande, de que é cada um por si. É uma lógica, gente, oh meu Deus, como é que é o nome da palavra de terra sem Estado? Oh meu Deus. Oh meu Deus. De uma verdadeira anarquia. É o cenário internacional, né? The Commander Chief, eu sei que nós estamos com um programa de aumento de ferrovias, mas esse aumento de ferrovias está se dando agora. Uma parte disso se decorreu de uma série de investimentos que foram iniciados no governo anterior, principalmente comandadas por Tarcísio, né, que agora é governador de São Paulo, mas infelizmente nós tivemos uma depredação gigantesca das nossas malhas ferroviárias por mais de 70 anos no Brasil, em decorrência do lobby das empresas automobilísticas para poder gerar o aumento das rodovias e venda de carros. Então, isso aconteceu, é um fato histórico. Assim como foi fato histórico a depredação, por exemplo, da nossa navegação de cabotagem, considerando o aumento de transporte inland por caminhões. É claro que isso não é o único fator, nós também temos alguns fatores associados, que foi a destruição da nossa própria indústria naval. Nós não temos uma indústria naval brasileira, nós temos essencialmente uma indústria vinculada a uma indústria naval quase artesanal, por assim dizer. Então, são setores estratégicos que qualquer país do mundo que está hoje consolidado desenvolveu no passado e o Brasil ignora nos últimos 40, 50 anos. São projetos de Estado estruturantes de áreas estratégicas. É uma educação com desenvolvimento como nação. Então, quando eu vejo isso, vem a questão: como é que eu vou falar para a pessoa que está passando fome lá no Nordeste, lá no meio do Agreste, lá no Mato Grosso, que a gente vai lançar foguete? O cara está preocupado em matar a fome. Claro. É muito difícil ter uma propaganda, porque a gente vai falar aqui de propaganda, de marketing. O governo, ele vai com uma propaganda de miséria, de eu vou matar tua fome, eu vou te dar luz. Dá vontade de dizer assim, era para isso já ter acontecido há 40 anos. Sim. Rui, a gente tem mais de 70% das casas no Brasil sem água encanada. Mas o nosso risco de doenças em decorrência de água ainda é um dos maiores do mundo. Isso é um absurdo. Mas, doutor, não se constrói uma nação sem educação cidadã. Não tem como. Mas se você não é um cidadão, né, o vagabundo, o oportunista, o malandro, ele se espalha por todos os cantos da sociedade, inclusive na política. Então não tem como você construir uma nação sem educação cidadã, que começa já dentro de casa. É você mostrando ao seu filho aonde o lixo é colocado, onde ele deve urinar, onde ele deve obrar, fazer suas... Enfim, né? Então, começa dentro de casa. Mas se o próprio pai, né, não tem essa educação, então, quando começa a se construir uma nação, quando você dá educação cidadã, quando os cidadãos se tornam maioria, né? Infelizmente não é o que está acontecendo no Brasil.
Mas, Duda, vamos lá que nós já estamos entrando nas N variáveis do problema. Eu tentei isolar, a gente já entrou nas N variáveis. O Duda, o nosso amigo The Commander Chief aí, ó. Tá aqui o artigo, ó. Você tá vendo aí, Commander Chief? Ele disse que já viu, Rui, eu acho. Ele já viu. Eu botei o link aí. Tem um artigo, esse artigo aqui, e além disso, tem um vídeo que eu gravei com o Duda e com o Caiafa, eu acho, o Carlos, não foi, Duda? Falando, sim, explicando um pouco mais sobre esse artigo aqui que eu escrevi. Aliás, vocês que estão chegando aqui no Brasil in Space pela primeira vez, vão lá no nosso canal, tem vários vídeos interessantes. Aqui, né? Eu faço um comparativo dos sistemas regionais indiano, japonês e coreano, que seriam a solução para o Brasil, porque o Brasil não tem condições de manter um sistema de navegação por satélite mundial. Nós não temos expressão mundial e teríamos que ter constelações com 24, 32 satélites. O Brasil não tem condições. No caso, a Índia tem um sistema regional que tem 8 satélites, certo? O Japão tem um sistema com 4. E aí tem outras soluções aqui que eu comento, não vou entrar no detalhe, que isso aqui já é uma palestra em si. Mas é isso aí, Duda, eu vou parar aqui. Vamos. Duda, e já chegamos, né? Mais de 5 horas de live já. Vamos comemorar, mais de 5 horas. Vamos comemorar. Nosso recorde já. Uhul! Uhul! Mas, Duda, vamos lá. Ó, eu vou aproveitar aqui, doutor Francisco. Tem mais alguma pergunta aí, não, né? Que é para poder aproveitar, liberar o doutor Francisco, pedir a ele para escolher. São 2 números que eu vou pedir. Doutor Francisco. Não, tem pergunta mais não, só colocações. Entre 1 e 29, doutor Francisco, por favor. 18. São 2? Comanda em tipo de novo. Quem? Rapaz, esse cara não cansa de ganhar, não. Quem? Comanda em Tiff de novo. É vencer e vencendo. E aí? The Commander Chief, e aí? É 18? É ele mesmo? Ele só achar o segundo, Rui? O segundo número. Vamos pro último, 29, né? 28, até 28. Pronto, então vamos no 28. 28, Marmelada, Dona Carla Sampaio. Opa! Então, do Duda. Pode fazer de novo. Pode fazer de novo. Pode fazer de novo? Outro número, doutor, por favor. Então, 3. 3. Fanny. A senhora Fanny, a mãe de Heran. Legal. Muito bom. Muito bom. Terceiro sorteio. Tem um livro, Rui. Tem um livro. Quer fazer logo? Agora não, mais tarde. Tá. Deixa eu só salvar aqui para não esquecer, viu, Duda? Aham. O comando, ele vai passar de novo a camisa? Ele está querendo transferir para a Aline. Para a Aline? Então pronto. Pronto, Aline. A Aline já ganhou o seu prêmio aí. Aline. Pronto. Deixa eu ver aqui. Então aqui, ó. Primeiro sorteio foi a camisa amarela da Aline. Pronto, beleza. Aí, ganhou uma amarela. E o segundo número que o doutor Francisco sorteou foi para a dona Fanny. Está dizendo que é apaixonada por ela. Por isso está dando de presente. Pronto. Apaixonada. E a dona Fanny. Dona Fanny ganhou. Vai ganhar a camisa da
Space. Criar Space. Duda, mais um número. Vou aproveitar o doutor Francisco aí. Mais um número, doutor Francisco, por favor. Pronto, vamos para o 12. 12. Eu não sei, o pessoal sabe quem é Mini Chan? Ele apareceu aqui. Alguém não conhece sei se ele está ainda presente, mas ele apareceu aqui, Mini Chan. Alguém conhece? José Gabriel? Mini Chan. Não? Não, aqui até agora ninguém respondeu, não. O comando disse que é meu amigo, é amigo do Gabriel. É seu amigo, Gabriel? Então, Gabriel, seu amigo... Vitor, o nome dele. Mini Chan, né? É. Ele vai ganhar uma revista da SCT. O Rui, tá rolando aqui uma declaração de apoio. Declaração de quê? O commander-chief está se declarando na linha aqui, dizendo que se não vai no amor, vai comprar o amor dela. O negócio está pegando aqui. Tá pegando, viu? É. Viu? É. Bem, Duda, acho que... O nome do Mini Chan é Vitor e amigo do Gabriel. Pronto. Vitor. Então, o pessoal que foi sorteado tem que o quê? No caso, ele precisa mandar um e-mail para o Brazilian Space, certo? Tá tudo anotadinho aqui, os nomes, certo? A pessoa vai mandar um e-mail se identificando no caso do Mini Chan, ele vai receber a revista CET, é online, é revista eletrônica. Então, ele só precisa mandar um e-mail, certo? Porque a gente vai passar para o Eugênio Preza e o Eugênio vai mandar para o e-mail dele, ok? Pronto, beleza. Pronto. Bem, pessoal, muito bom aqui a conversa, muito boa a conversa com o doutor Francisco. Doutor Francisco, muito obrigado aí, o horário do almoço, o senhor aqui com a gente, mas foi muito bom, certo? Aqui falar sobre detritos espaciais e conversar sobre direito espacial, direito internacional, geopolítica, astropolítica e alien política também, né, Duda? Sim, não podemos esquecer dos aliens. Mas é isso, doutor Francisco, muito obrigado, né, pela sua disponibilidade, pela sua parceria. E o Brazilian Space é muito bom para a gente estar nos 15 anos hoje, comemorando, ter a sua presença aqui com seus conhecimentos, certo? E trazendo esclarecimentos para todos nós aqui. O Aline está dizendo para a gente fazer alongamento. Vamos fazer alongamento. Duda vai começar fazendo alongamento, vou liberar ele para alongar a boca, que ele vai almoçar agora, eu vou ficar aqui, e aí depois que o Duda terminar, eu saio. Pessoal, eu queria agradecer de novo, viu, Rui? Não só pelo convite, mas também pela interação maravilhosa. Duda, também prazer te conhecer para a gente estar dialogando mais sobre os aliens, aí, civilizações extraterrestres. Ui! E é sempre um prazer estar discutindo sobre isso, estar trazendo essas ideias, tá? Pessoal, muito obrigado pela assistência de todo mundo. Agora, Rui, eu vou fazer um merchanzinho, tá? Fica à vontade, pelo amor de Deus. Peraí. Esse merchanzinho é de uma coisa muito importante. O meu orientador, professor Olavo Bittencourt, ele tem um curso, né, de uma pós-graduação em Direito Espacial, aliás, acho que está hoje como Geopolítica Espacial pela Universidade Católica de Santos. Então, de repente, se tu tiver algum telespectador que tiver interesse, né, de aprender um pouco mais sobre, ela está sendo conduzida pela Universidade Católica de Santos. Eu acho que ela está uma parte dela online, então acaba sendo interessante, né, mas é só vocês entrarem no site da Universidade Católica de Santos para dar uma olhada. Outra coisa,
Esse ano ainda eu vou fazer o lançamento do meu primeiro livro sobre detritos espaciais, que é feito da minha tese de doutorado. Vou mandar para vocês, para depois também vocês terem o exemplar de vocês e a gente poder fazer sorteio de repente para alguém do Brasília Space. Mas por enquanto eu ainda estou em fase de edição final, então ainda não tenho como adiantar essa situação para vocês, tá bom? Fantástico, doutor Francisco. Muito obrigado aí. E vamos fazer a cobertura do lançamento aí, né? Do seu livro, tá bom? Muito obrigado. Vai ser um prazer contar com vocês e desejar não só parabéns pelos 15 anos, mas que venham mais 15, mais 20, mais 30 anos de Brasília Space. E foi um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer foi nosso. Prazer foi nosso. Muito obrigado aí. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Um bom dia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brasília Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!